Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar com as nossas videoaulas, um tanto improvisado, eu sei, peço desculpas mais uma vez, mas é melhor assim do que não termos como continuar com os nossos conteúdos. Então hoje nós iremos fazer correção do teste que vocês receberam, responderam, eu estou corrigindo para lançar as notas de vocês e vou colocar as respostas aqui, tá? As correções. Então, eu vou comentar aqui o enunciado, tá? E apresentar as respostas para vocês das respectivas perguntas. Tá legal? Então, a questão 1 diz assim, ó. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe da empresa analisa o trajeto até o local de entrega. Ela verifica o trajeto e apresenta dois trechos de distância diferentes e velocidades máximas permitidas também diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima é de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis e que o veículo ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em minutos para a realização da entrega? Então vamos lá. Ó. Primeiro trecho, temos uma velocidade máxima de 80 km por hora e uma distância de 80 km. Tá? Então a gente vai encontrar o tempo que ele vai levar para poder percorrer essa distância com essa velocidade. Se eu tenho 80 km por hora para percorrer 80 km, vou percorrer isso em 1 hora, correto? Já no segundo trecho, temos uma velocidade máxima permitida de 120 km por hora e uma distância de 60 km. Tá? Da mesma forma que fizemos antes, a gente vai calcular o tempo necessário dividindo a distância pela velocidade. Tá? 60 dividido por 120 vai me fornecer um tempo de meia hora. Ou seja, eu tenho um total de 1 hora e meia. Tá? Transformando essa 1 hora e meia em minutos, tá? Encontraremos 90 minutos. Ok? Partindo para a questão 2, temos assim, ó. Um automóvel ou um ônibus trafegam uma estrada plana, mantendo velocidades constantes em torno de 100 km por hora e 75 km por hora, respectivamente. Os dois veículos passam lado a lado em um posto de pedágio. 40 minutos depois, essa mesma estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Ele supõe então que o automóvel deve ter realizado nesse período uma parada com duração máxima de... Então, ó, a gente tem a velocidade do ônibus, que é 75 km por hora. Velocidade do carro, que vale 100 km por hora. Tá? Eles estão juntos, tá? Andando juntos na estrada. Porém, após esse período aí, ó, de 2/3 da hora, tá? O ônibus continua trafegando e vai percorrer uma distância de 50 km, tá? O carro também vai percorrer esses mesmos 50 km, tá? Só que com uma velocidade de 100 km por hora, tá? Então ele vai percorrer num tempo menor, já que está andando mais rápido. Ele vai percorrer esses mesmos 50 km em meia hora, tá ali, 0,5 da hora, que é o tempo necessário para o carro alcançar o ônibus, tá?
Ou seja, o ônibus estava na frente, o carro deu uma parada e alcançou o ônibus novamente, tá? Então, o tempo que o carro ficou parado vai ser o tempo decorrido, que foi os 40 minutos, né? Ou seja, 2/3 da hora, tá? Menos o tempo que o carro levou para alcançar o ônibus, que foram 30 minutos. Então, o tempo que o carro ficou parado vai ser 40 minutos menos 30, vai ser igual a 10 minutos. Ok? Vamos para a questão 3. Questão 3 diz assim, ó. O cérebro humano demora cerca de 0,36 segundos para responder a um estímulo. Por exemplo, se um motorista decide parar o carro, levará no mínimo esse tempo de resposta para acionar o freio. Determine a distância que um carro a 100 km por hora percorre durante o tempo de resposta do motorista e calcule a aceleração média imposta ao carro se ele para totalmente em 5 segundos. Tá? Então temos aqui, ó, tempo que a pessoa leva para pisar no freio, que é 0,36 segundos, a uma velocidade de 100 km por hora, que transformando para metros por segundo vamos encontrar 27,77 metros por segundo, ou seja, dividir 100 km por hora por 3,6, iremos calcular a distância que ele vai levar por causa do tempo que ele leva até pisar no freio. Ou seja, quando ele está a 100 km por hora, ou seja, 27,77 metros por segundo, ele demora 0,36 segundos para pisar no freio. Então ele vai percorrer aproximadamente, até pisar no freio, 10 metros. Tá? E essa aceleração em 5 segundos, que é o tempo que ele vai levar para parar totalmente o carro, vai ser de 27,7 dividido por 5, que é o tempo que ele levou para parar o carro. Ou seja, vai ter uma desaceleração de 5,54 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Vamos para a questão 4. Numa competição automobilística, um carro se aproxima de uma curva em grande velocidade. O piloto então pisa no freio durante 4 segundos e consegue reduzir a velocidade do carro para 30 metros por segundo. Durante a freada, o carro percorre 160 metros. Supondo que os freios imprimam ao carro uma aceleração retardadora constante, calcule a velocidade do carro no instante que o piloto pisou no freio. Então precisamos saber V0, ou seja, velocidade inicial, tá? Vamos calcular através da equação de Torricelli. Então vou substituir essa aceleração, que é a variação da velocidade sobre o tempo, na equação de Torricelli. A variação da velocidade vai ser 30, que é a velocidade final, menos a velocidade inicial, que é o que a gente quer saber, dividido pelo tempo, que vale 4 segundos. Substituir esse termo lá na equação de Torricelli. Então vai ficar 30 elevado ao quadrado, que é a velocidade final, igual a V0 ao quadrado, que é a velocidade inicial, mais 2 vezes o termo que vai ser substituído pela aceleração, que é 30 menos V0 dividido por 4, vezes 160, que é a distância percorrida para o carro diminuir sua velocidade. Então, continuando a conta aí, ó, teremos 900 igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 320, participação do meu cachorro aí, ó, 320 vezes 30 menos V0 dividido por 4. Fazendo os cálculos matemáticos aí, ó, chegaremos nessa expressão, ó. V0 ao quadrado menos 80 vezes V0 mais 1500 igual a zero.
vamos calcular então o delta para poder resolver essa equação de segundo grau. O delta daquela expressão lá vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b daquela expressão, que é essa aqui, ó, é menos 80. Então vai ficar menos 80 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1500, que é o c dessa equação de segundo grau, tá? Resolvendo aí, encontraremos um delta de 400. Iremos substituir aqui, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, o b vale menos 80, que já está negativo, vai ficar positivo. Mais ou menos raiz quadrada de 400. Então, teremos duas opções aí de valores. 80 mais 20 sobre 2 e 80 menos 20 sobre 2. Só que esse segundo valor, que vai ser igual a 30 metros por segundo, será desconsiderado, pois a aceleração é diferente de zero, pois ele está reduzindo a sua velocidade. E se eu colocar a velocidade inicial igual a 30 metros por segundo, ela fica igual à velocidade final, que também é 30 metros por segundo. Então não vai ter aceleração. Então esse valor para a gente não serve. Então vamos passar para o segundo valor, que é esse aqui, ó. 80 mais 20 sobre 2, que vai dar 100 dividido por 2, vai me fornecer uma velocidade inicial de 50 metros por segundo. Continuando, galera. Então, questão 5. Com o intuito de calcular a velocidade escalar média de um trem, um rapaz apurou o tamanho do trem, que era 100 metros, e o comprimento da ponte, 500 metros. Considerando que o trem ultrapassa a ponte em 60 segundos, determine a velocidade escalar média em km por hora encontrada pelo rapaz. Então nós temos aí uma distância a ser percorrida de 500 metros, que é a ponte, mais 100 do trem, que vai dar um total de 600 metros. Então a velocidade média vai ser os 600 metros, que serão percorridos em 60 segundos. 600 dividido por 60 vai fornecer uma velocidade média de 10 metros por segundo, que multiplicando por 3,6 vai fornecer uma velocidade de 36 km por hora. Tranquilo? Partindo para a questão 6. 6 e 7. Texto referente às questões 6 e 7. A velocidade de um objeto varia de acordo com a equação v igual a 40 menos 5 vezes t. Considere a velocidade e o tempo no Sistema Internacional de Unidades. Mediante essas informações, determine qual instante o objeto muda o sentido de seu movimento. É a questão 6, perguntando. Quando ele muda o sentido do movimento, a velocidade dele final vai ser igual a zero. Então, vou substituir esse valor nessa expressão. Então, vai ficar 0 igual a 40 menos 5t. Então, 5 vezes o tempo vai ser igual a 40. Vou ter um tempo igual a 8 segundos. E na questão 7, ele pergunta qual o deslocamento nos primeiros 4 segundos de movimento. Então, iremos usar o nosso sorvetão, que é posição final igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado dividido por 2. Posição final menos posição inicial é meu deslocamento, variação de posição. Isso vai ser igual a 40, que é a velocidade inicial, vezes 4, que é o tempo, mais a aceleração, que nesse caso vai ser negativa, pois o veículo está freando. Então vai ficar menos 5 vezes o tempo ao quadrado, que vale 4. Isso tudo dividido por 2. Então meu ΔS, que é o meu deslocamento, vai ser 160, que é 40 vezes 4, menos 5 vezes 8 dessa continha aqui, ó, que é a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então o ΔS vai ser 160 menos 40, com
dando o valor de 120 metros. Ok? Teremos então agora a questão 8. Um carro está parado em um sinal e ao arrancar atinge a velocidade de 108 km por hora em 10 segundos. Qual a aceleração escalar média dessa arrancada em metros por segundo ao quadrado? Então, o primeiro passo é transformar a velocidade que está em km por hora para metros por segundo. Então, vou dividir 108 por 3,6, vou achar 30 metros por segundo. Isso em 10 segundos vai me fornecer uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Questão 9. Duas pessoas puxam as cordas de um dinamômetro na mesma direção em sentidos opostos, com força de intensidade F igual a 100 newtons. Nessas condições, a leitura do dinamômetro em newtons é. Então, eu tenho duas forças em sentidos opostos, ou seja, 100 newtons por um lado, 100 newtons por outro. Para isso, eu tenho que ter uma leitura lá no dinamômetro equivalente a uma dessas duas forças. Se uma está puxando de 100 newtons por lado, e a outra também tem que estar puxando 100 newtons por outro, que vai ser a leitura do dinamômetro. Se não, uma vai andar e a outra vai acompanhar, certo? Isso tem que estar em equilíbrio, tá? Então a leitura do dinamômetro será de 100 newtons. E para encerrar, questão 10. O sistema de freios ABS impede o travamento das rodas do veículo de forma que elas não deslizem no chão, o que leva a um menor desgaste do pneu. Não havendo deslizamento, a distância percorrida pelo veículo até a parada completa é reduzida, pois a força de atrito aplicada pelo chão nas rodas é estática, e seu valor máximo é sempre maior que a força de atrito cinético. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é 0,8 e o cinético 0,6. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a massa do carro igual a 1.200 kg, o módulo da força de atrito estático e da força de atrito cinético são iguais a. Então temos aí duas forças de atrito, atrito estático e atrito cinético. As duas são calculadas igualmente, coeficiente vezes a normal. Então, o coeficiente de atrito estático vezes a normal vai me fornecer a força de atrito estático, que é o coeficiente 0,8 vezes 1.200, que é a massa, vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Então, vai ficar essa multiplicação me fornecendo um valor igual a 9.600 newtons. Mesma coisa para o atrito cinético, que é 0,6 vezes a massa vezes a gravidade, fornecendo um valor de 7.200 newtons. Ok? Então, galera, encerramos por aqui, tá? Espero que as coisas se resolvam o mais breve possível. Próxima aula a gente vai continuar o nosso conteúdo. Qualquer coisa, entre em contato, tá? Estou à disposição. Um abraço a todos, até a próxima.